Ok, senhores, professor Riane, mais uma vez aqui na disciplina de Circuitos de Corrente Contínua, turma de Eletromecânica, modular noturno, Campus Juiz de Fora, Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais. Uma grande alegria, um grande prazer, cumprimento a todos aí com uma boa noite, que eu possa fazer parte por algum tempo, alguns instantes, alguns minutos, aí de onde vocês estejam assistindo essa aula, seja em casa, no ambiente de trabalho, no deslocamento para casa, enfim, né, que nós possamos juntos aí aprender mais alguns conceitos e evoluir no conteúdo da nossa disciplina de circuitos, de análise de circuitos de corrente contínua. Bacana? Então vamos juntos. Vimos na última aula, completamos todo o estudo, aprendizado, os conceitos, as características da diferença de potencial, a DDP, a tensão elétrica. Hoje nós vamos dar sequência com uma outra grandeza da elétrica muito importante, que é a corrente elétrica. Então nós vamos começar a falar, explicar, entender sobre a corrente elétrica medida em amperes, ok? Então vamos lá, pessoal. Peguem um caderno, um papel, uma caneta, para ir notando as partes principais. É uma forma de vocês fixarem conhecimento, é uma forma de vocês aprenderem melhor, com mais qualidade. Bacana, pessoal? Então vamos lá. Corrente elétrica, olha que conceito simples, né? Claro que existem conceitos mais complexos, né? Mais trabalhados, enfim. Mas esse é um conceito muito simples, mas que para agora é o que eu preciso para fazê-los entender, né, o que é corrente elétrica. Ok? Então, olha só, é o movimento ou fluxo ordenado de elétrons em um condutor. Então, na hora que eu tenho, né, um movimento, um fluxo, e aí pode lembrar, já começar a fazer uma similaridade com vazão de água por um cano. Na hora que a água está passando por um cano, na hora que eu tenho um fluxo de água por um cano, no nosso caso aqui na elétrica, será um fluxo de elétrons passando por um cabo, por um fio condutor. Na hora que eu tenho esse movimento ordenado, esse trabalho sendo realizado dentro de um condutor, isso é a corrente elétrica. Isso é o movimento ordenado de elétrons. Por que movimento ordenado? Porque a gente sabe que nos materiais metálicos existem os elétrons livres, né? Eles ficam se movimentando, ficam ali movimentando na nuvem de elétrons, mas cada um em um sentido diferente, sem chegar a nenhum destino, sem ter um objetivo. E na hora que eu aplico, olha só como é importante assistir às aulas anteriores, hein? Na hora que eu aplico uma diferença de potencial entre os terminais de um fio condutor, aí, ou seja, um fio condutor, um circuito, uma carga, uma lâmpada, um chuveiro, quando eu aplico uma diferença de potencial entre os terminais dessa carga ou desse circuito, aí os elétrons começam a marchar. Lembra daquela ilustração da marcha militar que eu coloquei quando tem diferença de potencial? Então, na hora que eu aplico uma diferença de potencial, os elétrons começam a ter um destino, eles começam a ter um objetivo, eles saem de um lugar do potencial mais alto e vão em direção ao menor potencial. E essa trajetória, esse caminho que os elétrons fazem, esse movimento definido, ordenado, disciplinado pela diferença de potencial, é o que nós chamamos de corrente elétrica. Bacana? Deu para olha só, rapidinho, depois que a gente batalha bastante no conceito de DDP, como é que rapidamente a gente consegue entender e absorver esse conceito de corrente elétrica. Então, ela é oriunda, né? Ela surge quando eu aplico uma diferença de potencial. Quando existe uma diferença de potencial entre dois terminais, aí as cargas elétricas se movimentam do maior potencial para o menor potencial. Portanto, a diferença de potencial sempre tem que estar presente para que isso ocorra. Se não houver diferença de potencial, lembra da bolinha? Se eu tenho um plano, né, lá, planinho, uma bolinha não vai se movimentar. Na hora que eu inclino esse plano, aí a bolinha vai se movimentar da maior altura para a menor altura. Mesma coisa a eletricidade. Esse movimento da bolinha rolando é o que nós chamamos de corrente elétrica, que só existe quando temos aí uma diferença de potencial no nosso circuito. Bacana? Show? Plus? Então vamos em frente. Olha só. Para produzir a corrente, os elétrons devem se deslocar por efeito, acabamos de falar, de uma DDP. A letra que representa a corrente elétrica, pessoal, é o I. Né? Então nós vamos ver que DDP, nós chamamos de DDP, chamamos de V. Alguns livros de física 3, mais didáticos, chamam de U. Né? Então nós temos a DDP
com várias nomenclaturas. Vocês vão encontrar várias nomenclaturas para diferente potencial. V, E, U, né, DDP, então VAB, vocês vão encontrar UAB, vocês vão encontrar várias formas de escrever a tensão elétrica, né? Agora a corrente elétrica é bem padronizado, a gente usa a letra I, né, I maiúsculo, para definir aí a corrente elétrica. E a unidade de corrente elétrica é o ampere, né? Então nós temos o ampere aqui como a unidade de corrente elétrica. Ampere em homenagem ao André-Marie Ampère, olha lá, né? Que foi olha só, físico, filósofo, cientista e matemático francês. Fez excelentes contribuições, fantásticas contribuições aí para o mundo do eletromagnetismo. Então, em homenagem a esse grande cientista, que era filósofo, físico, né? Antigamente eles tinham várias atribuições, atuavam em diversas áreas, eram realmente aí, pessoas fantásticas que contribuíram muito para o estágio onde nós estamos dentro do eletromagnetismo, dentro da eletricidade, né, dentro da tecnologia de forma geral. Então, homenagem ao André-Marie Ampère, lá de 1775 a 1876, que é o período de vida dele, vários estudos que ele desenvolveu. E aí, fica o meu convite a cada um dos senhores, né? Vão aí no Google, na internet, pesquisem sobre a vida do André-Marie Ampère, veja as coisas que ele estudou, como é que foi a infância, a juventude, a fase adulta, quais prêmios ele recebeu, aonde ele trabalhou, aonde ele estudou, o que ele contribuiu para a ciência. Eu gosto muito de estudar, né, a biografia desses grandes cientistas da eletricidade. A gente vai descobrindo coisas muito bacanas aí sobre a vida dele, sobre o modo de estudar, de aprender, de vencer. Enfim, acho que é motivador, vale a pena vocês conhecerem um pouquinho aí. Claro que nenhum era normal, né, era tudo meio maluco, e é no meio de maluco que nós estamos, né? Só tem doidão aí na turma, o professor também não foge à regra, então enfim, né? Quem sabe aí no futuro alguns de nós aí, alguns dos meus alunos vão brilhar tanto como o André-Marie Ampère, né? É isso que eu torço, é para isso que eu trabalho e é para isso que eu oro também, beleza? Então olha só, vamos lá. E tem um trabalhinho aí, até cheguei a comentar com ele agora, se vocês fizerem uma pesquisa na internet sobre a biografia desses grandes cientistas. E quando a gente está no ensino presencial, a gente tem um pouco mais de tempo, a gente tem um pouco mais, digamos assim, de flexibilidade para trabalhar esses conceitos, esses assuntos. Aqui no ensino remoto é emergencial, então as coisas são um pouquinho diferentes. Eu prefiro usar o tempo para trabalhar atividades avaliativas mais relacionadas a circuitos, né, a cálculos importantes referente a circuitos elétricos. Então, esse trabalho, vocês se safaram aí, né? Para quem for seguir comigo depois no presencial, for cursar novamente a disciplina ou as novas turmas, dentro de sala de aula, a gente consegue desenvolver esse tema melhor. Tá? Acaba com o emergencial, o ritmo é um pouco diferente, ok? Mas não se turbem o vosso coração, porque eu incentivo a vocês ainda assim, acabando a aula, vai lá, dá uma pesquisada, aprendeu sobre Alessandro Volta lá na DDP, pesquisa sobre a vida dele, a carreira dele, o que ele fez. Mesma coisa aqui com o André-Marie Ampère, mesma coisa com Charles Coulomb, com James Watt. Então pesquisem a vida desse Nikola Tesla, né? Pesquisem a vida desses camaradas, que eu acho que vai contribuir bastante aí, ok? Então esse trabalho, só para repetir, esse trabalho aqui, que está no slide, eu deixei, né? Porque marca ali o meu material, mas tá com X porque nós não vamos desenvolver essa atividade. Bacana? Fica aí opcional para vocês irem pesquisarem após a aula. Ok? E agora vamos continuar entendendo, então, o que é corrente elétrica, né? A intensidade da corrente elétrica mede a quantidade de elétrons que atravessam, olha só, de uma forma organizada, ordenada, a seção de um condutor por unidade de tempo. Misericórdia. Essa professora não entende nada. Gente, é simples. Lembra do fluxo de água, vazão de água, né? A gente mede normalmente litros por segundo, metros cúbicos por segundo, ou seja, quantos litros passou ali no cano, por aquela área, a seção de um cano aqui, ó, quantos litros de água passou aqui a cada um segundo, a cada hora, né? Quantos metros cúbicos de água passou ali. Corrente elétrica é a mesma premissa, é o mesmo conceito, olha que fácil. Né? Então, o que é? Olha como eu consigo definir a equação aqui de corrente elétrica. É a quantidade de carga Q medida em coulombs, lembra? Que vai passar através de uma seção aqui, que vai passar dentro daqui, não é cano de PVC de água, é condutor, é fio elétrico, é cabo elétrico,
Se eu pegar aqui, der um corte aqui no cabo e ver quantos elétrons estão passando aqui a cada segundo ou a cada unidade de tempo, isso é a definição de corrente elétrica. Mede o fluxo de elétrons passando no condutor, a vazão, digamos assim, entre aspas, de elétrons passando em um condutor. Né? O equivalente seu na mecânica seria mede o fluxo de água, a vazão de água passando dentro de um cano de água de PVC. Entenderam? Então, se eu for escrever isso matematicamente, olha lá, é a quantidade de carga de coulombs passando por unidade de tempo. Falamos do SI. Lembram? O SI, a unidade de corrente no SI é ampere. Joia. A unidade de carga elétrica é coulomb. E a unidade de tempo não é hora. Prestem atenção. A unidade de tempo no SI é segundos. Então, se eu dividir coulombs por segundo, eu vou ter ampere. 1 ampere, portanto, significa 1 coulomb de carga elétrica se movimentando no condutor a cada 1 segundo. Então, 1 coulomb passando a cada 1 segundo, eu defino isso como 1 ampere de corrente elétrica. Então, a corrente elétrica de 1 ampere significa dizer que está passando 1 coulomb de carga a cada segundo, por segundo, no meu condutor, no meu cabo elétrico. Viram? Então, quer dizer, é bem intuitivo esse conceito. Né? Eu acho que aqui, espero que seja correto, né, na minha análise, mas é muito mais simples vocês entenderem agora a corrente do que foi talvez DDP. Né? Porque agora vocês já estão associando. Eu tenho que ter DDP para ter corrente, e a corrente é a quantidade de carga, de coulombs que se movimenta, né, pelo condutor a cada 1 segundo. Então, se passar muitos coulombs por segundo, a corrente é muito alta. Agora, se passar uma carguinha menor a cada segundo, a corrente é baixa. Então, olha como é que fica bacana esse entendimento. Joia? Dúvidas? Podemos avançar, pessoal? Da mesma forma lá que a tensão elétrica, a DDP, os volts, nós temos a unidade principal e nós temos os múltiplos e os submúltiplos do SI. Aqui na corrente elétrica, ampere é a mesmíssima coisa. Está ficando já repetitivo, né? E é bom que fique, porque vocês vão se acostumando a manobrar, a manipular esses múltiplos e submúltiplos. Por exemplo, ampere aqui, ó, é a unidade de medida de 1 ampere, 1 coulomb por segundo. Mas eu posso falar ampere, eu posso subir a escada, falar ao invés de ampere, quiloampere. 1 quiloampere é 1000 amperes. 1 megaampere é 1 milhão de amperes. 1 gigaampere é ampere demais da conta, né? É 10 elevado a 9, 1 bilhão de amperes. Da mesma forma que eu posso subir a escala, né, da unidade em quilo, mega, giga, kilovolt, gigavolt, aqui quiloampere, megaampere, né, quilômetro, né? E aí nós podemos também diminuir miliampere, o M minúsculo, miliampere, que é 1 milésimo do ampere, micro, ao micro aqui, ao símbolo aqui, aquele M afrescalhado, do alfabeto grego, é o Mi, né, do alfabeto grego, que eu falo que é o M afrescalhado, um microampere, que é 1 milionésimo de segundo. Entende? E o nanoampere, que é 10 a menos 9, aí, ó, né, seria dividir aí 1 ampere por 1 bilhão, né, é uma fração muito pequena. E aí vocês me perguntam, então eu posso subir a escada, eu posso descer a escada. Cada vez que eu subo um degrau, eu estou aumentando aqui 1000, 1 milhão, 1 bilhão, ou seja, 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona, múltiplos de 3, 10 elevado a 3, 10 elevado a 6, 10 elevado a nona. Então, estuda essa questão da potenciação na base 10, né? Potência de base 10, porque vai ser muito usado aqui na eletricidade, na mecânica também. Então, vocês têm que estar acostumados muito com essas unidades aí. E aí aqui eu diminuo, cada vez que eu desço um degrau, é 10 a menos 3, ou 10 a menos 3 aqui. 10 a menos 6 no micro e no nano 10 a menos 9. É 3 casas que eu ando, né? Quando eu vou ter que avaliar se eu vou subir para a esquerda, para a direita, se eu vou subir, se eu vou descer. Eu sempre ando com 3 casas para a esquerda ou 3 casas para a direita, quando eu vou subindo de degrau em degrau. Bacana? Então vamos lá, pessoal. Com relação a múltiplos e submúltiplos, o que vocês vão encontrar mais com relação a ampere, a unidade ampere? A gente trabalha mais com o próprio ampere, né? 10 amperes, 20 amperes, 1 ampere, meio ampere, miliamperes, muito utilizado aí na eletrônica, né? 20 miliamperes, 4 miliamperes, 100 miliamperes e por aí vai.
E trabalhamos com Ka também, é usual. Por que quiloamperes, 1000 amperes? Onde é que eu uso isso? Né? Quando a gente está fazendo cálculo de curto-circuito em instalações elétricas prediais, comerciais, industriais, subestações, sistemas de geração, transmissão, então sistemas industriais de modo geral, né? A gente quando trabalha com curto-circuito, a corrente é muito alta, quando fecha um defeito, um curto-circuito entre duas fases, né? Quando há um curto-circuito no meu dispositivo, no meu equipamento, no meu motor, enfim, na subestação, normalmente a corrente ela ultrapassa 1000 amperes com facilidade. Chega a ter 30 mil amperes, 40 mil amperes, né, 60 mil amperes, 25 mil amperes. Aí, ao invés de falar 25 mil, 10 mil, 3 mil, a gente fala 3Ka, 10Ka, 15Ka, 25Ka, entende? Então, o quiloampere também é bastante usado quando a gente faz estudos de cálculo de correntes altas, né, correntes de curto-circuito. Ok? Dito isso, olha só, a gente já está apto, né, a desenvolver o primeiro exercício envolvendo corrente elétrica, né, envolvendo cálculo de corrente elétrica baseado nos coulombs, no tempo, e isso vai nos ajudar a compreender esse conceito melhor também. Vamos juntos fazer aqui? Olha só, exercício 1. Se uma corrente de 2 amperes passar através de um medidor, coloquei um medidor aqui, né, se fosse possível ver a movimentação dos elétrons, ver a movimentação das cargas elétricas, tivesse um zoom aqui, ó, o que ia acontecer, meninos? Tivesse um medidor aqui, 2 amperes passar através do medidor durante o tempo de 1 minuto, quantos coulombs vão passar por esse medidor? Qual a quantidade de carga elétrica em coulombs que vai passar por esse medidor? Alguém sabe me dizer? Primeiro, né, antes de começar qualquer exercício, eu só fiquei meio em dúvida, né, não sei bem por onde começar. Dica do professor Iane, é óbvio, mas muita gente acaba não fazendo. Façam, extraiam os dados do exercício. Extraiam todas as informações que o enunciado está te passando. Mas é óbvio, é banal, sim, mas às vezes você não faz isso, não consegue perceber nem qual equação você pode utilizar. E eu vou dar uma dica aqui, né, para vocês que estão fazendo os exercícios aí, né? Basicamente a área técnica é assim. A gente tem todas as informações menos uma, que é justamente a que ele quer saber. Então, na hora que você extrai as informações, você vê, opa, essa equação aqui, ó, tem 3 incógnitas, ele me deu 2. Faltou a terceira que eu consigo utilizar essa equação para resolver. Então, extraia as informações, vê o que o exercício te forneceu, vê qual equação você pode usar, e normalmente você pode usar uma única equação, substituir as informações que o exercício te forneceu e a partir daí calcular a informação que está pendente. Querem ver? Primeira coisa, o tempo aqui é de 1 minuto. Só que nós já falamos do Sistema Internacional de Unidades, o SI, que o tempo não pode ser minuto. O tempo é dado em hora. O tempo é dado em segundo. Então, o tempo é dado em segundo. Eu tenho que converter 1 minuto para segundos. Ora, pessoal, 1 minuto são 60 segundos. Óbvio, né? Cada minuto são 60 segundos. Então, já fiz a primeira transformação para jogar para o SI. A corrente, a gente falou aqui também, que é de 2 amperes. Então, está passando 2 amperes de corrente a cada 60 segundos, ou a cada 1 minuto. Né? E se eu usar a expressão que nós acabamos de ver no slide anterior, que a corrente elétrica I é a quantidade de carga elétrica que passa por um condutor dividido pelo tempo que ele passou, o tempo que ele levou para passar. Então, está falando o seguinte, está passando 2 amperes, o I é igual a 2, e o tempo é igual a 60 segundos. Só não te deu o valor do Q, quantidade de carga elétrica, que é justamente o que ele quer, está pedindo aqui, ó, quantos coulombs. Então, ele quer calcular o Q, e para calcular a quantidade de carga elétrica em coulombs Q, ele te deu o valor da corrente em ampere e te deu o tempo em minutos, que nós convertemos para segundo. Então, se eu fizer uma manipulação simples, multiplicar cruzado, eu vou chegar que o T vai passar multiplicando o I, né, e o Q fica desse lado, eu troco de lado, eu vou chegar à conclusão que o módulo... Por que o Q tem essas 2 barrinhas aqui, né, pessoal? Não sei se todos se recordam lá da matemática, mas quando eu tenho alguma variável, algum número com essas 2 barrinhas, eu digo que é o módulo. Né? O que é o módulo? Tanto pode ser positivo quanto pode ser negativo, não interessa. Né? Eu tiro o sinal e mantenho só o valor absoluto, só o módulo. Né? Então a gente sabe que o Q
Ele pode ser positivo, se tiver escassez de elétrons, né, tiver menos elétrons do que prótons, e o Q pode ser negativo, se houver excesso de elétrons. Então o Q pode ser positivo ou negativo. Aqui para nós, eu estou tirando essa análise fora, quero só ver quanto que um corpo está carregado, não importa se é positivamente ou negativamente. Aqui não importa. Né? Para medir corrente, 2 amperes vai ser, se o Q for positivo, eu vou achar 2 amperes. Se o Q for negativo, eu também vou achar 2 amperes nesse caso. Né? Ok? Então, olha só, eu vou chegar numa conclusão aqui que o Q, eu vou passar o T multiplicando o I, que o módulo de Q é a corrente elétrica vezes o tempo. Vou substituir os valores, ó, a corrente elétrica é 2 e o tempo é igual a 60 segundos. E aí não entrem nessa de botar 1 minuto aqui, ó, 2 vezes 1, erra de bobeira. Tem que passar todas as unidades, tem que estar no SI, no Sistema Internacional de Unidades. Bacana? E eu vou chegar que o módulo do Q, nesse caso, é igual a 120 coulombs de carga. Então vai passar aqui, na verdade, quando eu quero dizer que está passando 2 amperes por minuto, nesse condutor aqui, está circulando pela lâmpada 2 amperes por minuto, ou 2 amperes a cada 60 segundos, que é a mesma coisa, equivale a dizer que vai passar 120 coulombs de carga por aqui. Eu vou estar usando da minha pilha 120 coulombs de carga. Isso aqui quer dizer, né? Vão ser consumidos, vão ser utilizados 120 coulombs de carga elétrica para passar 2 amperes durante o tempo de 60 segundos. Volta o vídeo aí, né, para repetir, senão fica muito repetitivo eu falando, né, de forma repetida, mas fica muito repetido mesmo. Então voltem o vídeo, né, perceba essa análise. Eu vou usar 120 coulombs de carga elétrica para manter, para sustentar uma corrente de 2 amperes circulando durante o tempo de 1 minuto ou 60 segundos. Ficou claro? Reflitam aí para vocês entenderem bem essa questão. Exercício 2. O 2 aí é muito interessante, pessoal, porque é bem prático, né? Eu vou mostrar aqui uma curiosidade da vida, do mercado, tal como ele é, né? Uma pilha recarregável, isso aqui é uma foto real de uma pilha recarregável da Duracell. O que é? Está escrito aqui recarregável em inglês, né? Ou seja, uma vez que acabe a carga elétrica dela em coulombs, eu posso recarregá-la, voltá-la novamente a enchê-la, né, com os coulombs para usá-la novamente. Eu ligo ela no meu carregador para fazer isso, né, no carregador de pilha. E vem com essa especificação aqui, ó. Essa é uma pilha real, tá, pessoal? Foto real de 2.500 mAh. Que especificação é essa? Né? Possui essa especificação. Então, qual que é a carga elétrica em coulombs dessa pilha? Quando ela está com carga plena, está cheia. Então, ela armazena, no máximo, 2.500 mAh. É o máximo que ela chega. E se ela estiver totalmente carregada, o que isso quer dizer em termos de coulomb? Por que vê essa informação aqui em mAh, né? Não está em coulombs? E aí, já respondendo essa pergunta, eu vou mostrar no slide à frente, mas na prática, as pilhas, as baterias recarregáveis, as baterias de automóvel, elas são todas expressas em ampere-hora ou miliampere-hora, é a mesma coisa, né? Ao invés de vir em coulombs. Ora, quer ver? Nós fizemos isso daqui, ó. A expressão de corrente é Q sobre T. Se eu quiser calcular o Q, quantos coulombs, quantas cargas elétricas, qual a carga elétrica da minha pilha, qual a capacidade de carga elétrica da minha pilha, eu passo o T multiplicando, igual eu fiz aqui. Então aqui, pessoal, o que nós temos aqui? Ó? O Q é corrente ampere vezes o tempo segundo. Então Q é I vezes T, que vai dar 120 coulombs. Então ampere vezes segundo. Só que na prática, no dia a dia, o que o mercado adotou para falar, ele fugiu do SI nesse caso. Né? É claro, a ciência não pode fugir do SI. Os estudos científicos que nós estamos aqui inseridos não pode abrir mão do SI. Mas na prática, o que o mercado convencionou como Q, I vezes T, muitas vezes eles usam ampere, bateria de carro, 60 ampere-hora, 40 ampere-hora, 50 ampere-hora. Né? Mas aqui, ele usou miliampere-hora, bateria de celular, pilha, as baterias menores recarregáveis, é miliampere vezes hora. Por quê? Aqui não é I vezes T.
ampere vezes segundo, ele usa ou miliampere ou ampere, vezes, ao invés de segundo, ele usa hora. Lembrando que hora, repetindo, não é unidade do SI. A unidade do SI correta é segundo. Mas, na prática, o mercado, os fabricantes, acabam definindo a capacidade, ao invés de coulombs, eles nem escrevem coulombs, né? E nem colocam ampere segundo, que talvez seria o mais correto. Eu não quero escrever coulomb, que já seria um equívoco, porque foi definido assim no SI. Mas a gente sabe que um coulomb, aqui ó, um coulomb é ampere vezes 1 segundo. Então tinha que ser pelo menos ampere segundo. Mas não é assim que a gente encontra, paciência, como é o caso que a gente está mostrando aqui. E para nós não tem tanta diferença, a gente sabe manipular isso, né? Então o que nós temos aqui? O Q vai ser 2.500 miliampere. O miliampere é 1 ampere vezes 10 elevado à potência de menos 3, ao expoente menos 3. Ou seja, é 1 milésimo do ampere, lembram? Que é 1 milésimo do ampere, significa pegar quantos amperes eu tenho e dividir por 1000. Lembra? Então, eu vou colocar aqui, ó, o miliampere é 10 elevado a menos 3 ampere. A tabelinha da SI aqui, ó. 1 miliampere é 10 elevado a menos 3 ampere. Então, vou substituir isso lá, ó. 1 mili é 10 a menos 3 ampere. E 1 hora? Quantos segundos tem em 1 hora? Hora, né? Pensa comigo. Quantos segundos tem 1 hora? 1 minuto tem 60 segundos. 1 minuto, 60 segundos. 1 hora são 60 minutos. Sendo que cada minuto tem 60 segundos. Então, se eu pegar 1 hora, são 60 minutos. Cada minuto é 60 segundos. Então, fica 60 vezes 60. A gente chega à conclusão que 1 hora nós temos 60 vezes 60, 3.600 segundos. Que é o que eu coloquei aqui, ó. Substituir 1 hora para segundo. 3.600 segundos. Vou fazer essa multiplicação toda, né? Depois, com a prática, vocês já vão perceber, pessoal, que 2.500 miliampere é 2,5 ampere. Como é que eu passo de miliampere para ampere direto, sem botar essa expressão aqui nessa matemática aqui? Eu ando 3 casas para a esquerda, né? 1, 2, 3. Então, passar de miliampere para ampere, quando eu vou crescer a unidade, saio do mili e vou passar para ampere, vou subir, vou aumentar, eu ando com a vírgula para a esquerda. 3 casas, porque é 10 a menos 3. Vão praticando aí, veja algumas aulas da matemática, potência de 10, vocês vão recordar isso tudo muito, muito tranquilamente, né? Então, 2.500 miliampere é 2,5 amperes, ou é 2.500 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa. O que é 10 a menos 3? É 1 dividido por 1.000. 2.500 dividido por 1.000 é 2,5. Só que não para aí. Eu vou pegar esses 2,5 e multiplicar por 3.600. Né? Então, se eu pegar 2,5, que é o resultado dessa expressão aqui, ó, dessa multiplicação, 2,5 vezes 3.600, eu vou chegar a 9.000 coulombs. Ou, escrever de uma maneira, uma notação científica, 9,0 vezes 10 à terceira, que é 9.000, né? 9.000 coulombs. Então, olha que interessante. Eu posso falar que essa pilha da Duracell, ela possui uma carga plena, quando ela está totalmente carregada, ela possui uma carga de 9.000 coulombs ou de 2.500 mAh, ou ainda 2,5 ampere-hora. Não quero falar em mili, quero falar em ampere. 2,5 ou 2,5 ampere-hora, ou 9.000 coulombs, ou 9 vezes 10 à terceira coulombs. Viram? É importante a gente saber analisar isso daí, né? Aí você consegue comparar, claro, que quanto mais miliampere-hora tem uma pilha, uma bateria, mais capacidade de carga elétrica ela consegue armazenar. Né? Então, se eu comprar aí uma bateria de celular de 3.000 mAh, 3.200, 4.000 mAh, é claro que ela vai durar muito mais do que uma bateria de celular aí de 2.000 mAh, 2.000 mAh. Né? Então a gente começa a comparar, sabendo que a gente está falando no final das contas, falando de coulomb. É o que nós vimos lá, ó, coulombs. Beleza? E ainda explicando um pouco mais sobre essas características das cargas elétricas, pessoal, nós temos aqui, né, igual eu falei, Q é I vezes T, explorando mais esse assunto do miliampere-hora 2.500. Aí eu estou explicando que na prática, leiam depois com calma, né, a quantidade de carga elétrica de uma pilha ou bateria é expressa em ampere-hora ou miliampere-hora, ao invés de coulombs. Então, quanto que vale 1 ampere-hora? 3.600 coulombs.
Lá nós tínhamos, aqui nós tínhamos 2,5 ampere-hora, né? Ou 2.500 mAh, é a mesma coisa, mAh. Então basta multiplicar, cada 1 ampere-hora é 3.600 coulombs. Ah, tem bateria de carro que é 60 ampere-hora. 60 ampere-hora é 60 vezes 3.600 coulombs, você vai ter o total de coulombs que consegue armazenar ali dentro daquela bateria, né? E o que significa isso, pessoal? Significa que essa bateria, talvez por isso que o mercado tenha adotado, não sei, mas por isso, não sei qual foi o motivo, confesso, mas se eu falar que a bateria tem, igual nós vimos aqui, essa bateria tem 9.000 coulombs, talvez a gente não consiga ter muita ideia do que eu faço com esses 9.000 coulombs. Vê se você concorda comigo. Quando eu expresso em ampere-hora ou miliampere-hora, eu tenho ideia do que eu consigo fazer. Quantas horas eu consigo alimentar uma carga? Querem ver? Se eu falar 2.500 mAh, significa que eu consigo fornecer, miliampere-hora, eu consigo fornecer a corrente elétrica de 2.500 mAh ou 2,5 amperes, mesma coisa, durante 1 hora para a minha carga. Ora, se a minha lâmpada ela precisa de 2,5 amperes para acender com brilho máximo, eu consigo, com essa bateria, com essa pilha, atender essa lâmpada ligada durante 1 hora. Entendeu? Ah, mas essa pilha, ela é a minha luz, né, a minha lâmpada, ela precisa de 2.500, não, é um refletor gigante e precisa de 5.000 mAh para funcionar. 5.000 mAh é 5 amperes, ou seja, o dobro do valor que nós temos aqui, né? Ora, ele consegue fornecer 2.500 mAh durante 1 hora. Aqui, ó, 1 hora. O 1 aqui nós não está vendo, mas antes do H tem 1. 2.500 mAh durante 1 hora. Se eu precisar fornecer 5.000 mAh ou 5 amperes, eu consigo fornecer para essa pilha, para essa bateria? O que vocês acham? Ela é de 2.500 mAh durante 1 hora. Mas eu preciso de uma carga de 5.000 mAh. Uma corrente de 5.000 mAh, melhor dizendo. Uma corrente de 5 amperes, eu consigo fazê-la funcionar com essa pilha? Sim. Só que ao invés de atender essa carga, essa lâmpada, durante 1 hora, ela vai atender na metade do tempo. Eu estou precisando do dobro da corrente, ela consegue te fornecer na metade do tempo, meia hora, portanto. Olha que interessante, quer ver? Teoricamente, então, olha só, se um circuito, uma carga, um circuito, uma lanterna, um brinquedo, alguma coisa, eu vou utilizar uma pilha dessa de 2.500 mAh ou simplesmente 2,5 ampere-hora, eu consigo usar 2,5 amperes durante 1 hora, que está falando aqui, ou 0,25 amperes, olha só, 1/10, né? Durante 10 horas. Então, eu posso usar 2,5 amperes durante 1 hora, ou eu posso usar 0,25 amperes durante 10 horas. Ou ainda eu posso usar 1 ampere, se meu circuito pedir 1 ampere, durante 2,5 horas, 2 horas e meia. O fato é que essa multiplicação do ampere vezes hora, olha o ampere de baixo vezes a quantidade de horas, olha o ampere aqui de baixo vezes a quantidade de horas, essa multiplicação do ampere que é aí, vezes o tempo em horas, tem que dar 2.500. Ora, aqui dá 2.500, 2,5 vezes 1 é 2.500 miliampere-hora. 0,25 ampere durante 10 horas dá 2,5 ampere-hora, que é os 2.500 mAh. 1 ampere vezes 2,5 é igual a 2,5 ampere-hora, que é os 2.500 mAh. Entenderam? Então, o que é necessário é que a multiplicação da corrente em ampere vezes o tempo em hora seja igual a essa capacidade aqui expressa aqui, ó. Expressa aqui, ó. 2.500 aqui. Entenderam? E é assim que a gente vê quanto tempo minha bateria vai funcionar, por quanto tempo ela consegue suprir a carga, né? Qual que é melhor para cada situação. Eu tenho que conhecer a carga que eu vou alimentar, o meu cliente, o meu freguês, a minha lâmpada, o meu eletrodoméstico, o meu equipamento, o meu aparelho eletrônico, quanto de corrente que ele vai precisar e quanto tempo que eu quero manter ele funcionando sem dar uma nova carga na pilha, sem ter que te recarregá-la. Então eu consigo fazer, ó, e se eu ligar um negocinho lá com a corrente muito pequenininha, um ampere muito pequenininho, eu vou poder usar um número de horas grandão, de modo que a multiplicação dos dois fique aqui dentro. Se eu usar uma corrente muito alta,
eu vou usá-la por um tempo em horas muito menor, porque a multiplicação não pode ultrapassar esse valor. Se ultrapassar, a pilha esgotou. Ela vai zerar, não vai conseguir mais alimentar aquela carga, né? Não vai conseguir mais fazer a lâmpada acender, o brinquedinho gritar, fazer barulho e tudo mais. Aí você tem que recarregar a pilha, colocar mais 2.500 mAh, que é igual a 9.000 coulombs de carga lá dentro, e aí você pode usá-la novamente até cair. Isso para as pilhas que são recarregáveis. As que não são recarregáveis, aí a gente tem que descartar, não tem jeito. Lembrando do descarte seguro, né? Do descarte ecológico, para não prejudicar o meio ambiente aí também, que aquilo ali possui muitos elementos pesados aí para a natureza. Ok? Bacana, pessoal? Estamos aí com 35 minutos. Eu vou parar por aqui um pouquinho, nós vamos seguir com alguns exemplos e exercícios. Vou parar para não ficar muito longo o vídeo, para a gente colocar acessibilidade, e eu sigo com a parte 2 já aqui em seguida, ok? Obrigado pela atenção, até a próxima.